Seja muito bem-vindo a Um Pouco Que Sei, esse podcast que tem a missão, o propósito de buscar edificação num pouco que sabemos. E hoje, nesse episódio de hoje, a gente vai lançar o Evangelho de Marcos 1, capítulo 1, e espero que seja edificante, seja algo que estruture a sua vida e traga bastante reflexão. Agradecer muito aos feedbacks que vocês passaram do primeiro episódio, agradecer a quem ouviu e reforçando, agora a gente está no Spotify e também coloquei no YouTube o áudio. Então, se vocês puderem comentar, compartilhar ou até marcar alguém para estar ajudando nesse conteúdo. Para esse capítulo 1, eu estou usando a Bíblia NVI como base e como material de apoio usei o Bible Project. Eles estão no YouTube, tem em português, muito legal os resumos que eles trazem. E também algumas ministrações ali do Ministério Jesus Cop, que é um ministério ali muito legal também, está no YouTube, então eu recomendo vocês irem. Então bora lá para o nosso primeiro estudo, nosso segundo episódio. Por que o Evangelho de Marcos, primeiramente? E por que ele? Quando me aprofundei um pouco nos evangelhos, o Evangelho de Marcos ele é o segundo do cânon que a gente chama ali, que é o grupo de livros do Novo Testamento da Bíblia, mas na verdade estudiosos acreditam que ele seja o primeiro escrito pelo primeiro evangelho escrito de Jesus. E provavelmente quem escreveu esse evangelho foi João Marcos. Esse João Marcos ele aparece em Atos 12. A mãe dele oferecia a casa para reuniões ali. E ele andou tanto com Paulo, ali acompanhou, testemunhou, como Pedro. E é legal que Marcos traz muito a ótica de Pedro. E aí a gente pode pensar assim, cara, Marcos traz essa ótica de Pedro, então Pedro deve ser o herói aqui. E na verdade ele traz muito mais as falhas. E Marcos ele é muito sincero e fluido. E aí a gente pensa ali, qual foi mais ou menos a data? Alguns estudiosos acreditam que sejam em 65 depois de Cristo. E quando ele tinha feito o evangelho, ele estava direcionando na época, lógico que a gente aprende com o tempo, mas é legal a gente saber, aos gentios e aos judeus que estavam na igreja de Roma. Nero ele tinha queimado metade da cidade de Roma e colocou a culpa nos cristãos. Então eles estavam sofrendo muita perseguição. Isso ajuda muito a gente entender a ótica do Evangelho de Marcos. A ótica desse evangelho. Marcos, ele, se você ver, ele foca muito na ação, Ele é um evangelho curto, parece até aquela musiquinha, que ele parece que quer acabar rápido, mas não. Marcos quer focar na característica de Jesus como um servo sofredor. Ele quer trazer uma visão do serviço de Jesus. Ele quer trazer uma visão que Jesus é o Messias que esse povo perseguido e nós também estamos aguardando, o nosso Salvador, E ele quer trazer também uma visão de mestre, uma visão de autoridade na figura de Jesus. E é interessante isso, porque isso ajuda a gente a entender que a gente vai ouvir muito aqui nas leituras do capítulo de Marcos, muito logo, imediatamente. Marcos sempre focado nas ações. E é interessante que já começa o livro sem genealogia de Jesus, sem infância. E a gente para pensar, mas servo não tem genealogia, Servo não tem importância de onde veio e tudo mais. Então, Marcos queria trazer nesse evangelho essa essência. Jesus também sofreu para o povo de Roma e traz para nós. Mas ele também é a nossa esperança. Porque através do sofrimento a gente pode aprender, a gente pode se desenvolver. Jesus já vem como modelo, não tem o que aprender, ele é sabedoria em pessoa, mas ele traz esse sentimento para nós. Então por isso que eu comecei o estudo por Marcos. Ele é considerado o primeiro evangelho, ele é escrito provavelmente por João Marcos, porque eu falo provavelmente e não tem exatidão. Os evangelhos, mesmo tendo nomes, eles são considerados anônimos, mesmo tendo nomes. Então acredita-se e estuda-se quem poderia chegar ali perto. Então tem bastante estudiosos ali que se aprofundam para isso e eles nos ajudam nesse processo. Então eu pedi para você estar lendo ali Marcos 1 e Marcos 2. Nesse episódio aqui eu vou focar no Marcos 1. Vou estar lendo aqui por blocos. Eu separei Marcos 1 em 7 blocos. Cada bloco ali separados por versículos, e aí eu vou trazendo desses blocos pontos que a gente possa se aprofundar. Então o primeiro bloco que eu vou ler é do Marcos 1, do 1 ao 8, beleza? Então vamos lá.
No princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus, conforme está escrito ao profeta Isaías, enviarei à tua frente o meu mensageiro, e ele preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Assim surgiu João Batista, no deserto, pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. A ele vinha toda a região da Judéia e todo o povo de Jerusalém, confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. João vestia roupas feitas de pelos de camelo, usava um cinto de couro e comia gafanhotos e mel silvestres. E este era a sua mensagem: depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de se curvar, desamarrar as correias das suas sandálias. E os batizou com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. Então, nesse primeiro bloco aqui, eu queria ressaltar no primeiro versículo, Marcos já fala o princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. O que é Evangelho, gente? O Evangelho é a boa notícia. Na época, César levava pessoas chamadas discípulos, então discípulos, onde trazia as boas notícias da guerra do imperador e anunciava o reino. Jesus também, ele vem com seus discípulos tendo essa boa notícia. A boa notícia vai ser revelada um versículo mais para frente ali, eu vou deixar como spoiler depois para vocês, mas a real ali é que ele já está enfatizando ali, ó, Filho de Deus, Jesus Cristo é nosso Messias, e ele já está enfatizando que esse evangelho é uma boa notícia. E aí depois, no 2 ao 6, a gente tem uma figura muito importante, João Batista. Por que ele é muito importante? A gente acaba o Antigo Testamento em Malaquias, né, que ele foi o último profeta, e a gente tem várias profecias de um espírito de Elias. Por isso que Marcos foca nas vestimentas de João Batista. Além de mostrar uma vida humilde, e João Batista vivia no deserto, que trazia uma ideia de, a gente muitas vezes associa deserto com perdição, mas aqui ele quer trazer uma visão de separado, de santidade, viver nesse deserto. E aí quando ele fala das vestimentas, ele traz uma visão de humildade primeiramente. E segundo, também traz uma visão de profeta Elias. Não que João Batista é a reencarnação do profeta Elias, mas quer dizer, no Novo Testamento, começa com um profeta apontando para Jesus. E qual que é a mensagem real? João Batista, ele viveu tanto o Evangelho, tanto a palavra de Deus no Antigo Testamento, que ele se tornou um versículo. E isso me surpreende porque, cara, imagina você viver a palavra até você se tornar aquele versículo. Isso para mim é muito fantástico, porque é difícil, a gente escuta a palavra e a gente pisa na bola, e João Batista, vivendo aquilo, viveu o processo, ele viveu um versículo, ele andava no deserto, ele foi uma voz que clamou naquele deserto, então ele foi um versículo vivo. E aí eu queria encorajar você também a ser um precursor, porque o que somos hoje na nossa geração? De não ser profetas João Batistas trazendo a palavra de Deus para as outras pessoas. O que hoje o objetivo desse podcast é edificar, mas também trazer você a iniciativa de pregar esse evangelho para outras pessoas, levar essa palavra de Deus, trazer uma visão, lógico, que Deus traz a bênção, mas também o sofrimento a gente pode aprender. Mas Henrique, a gente tem sofrimentos muito altos e a gente tem que orar para entender sobre isso. Não é, eu estou sofrendo, então tem algo para aprender, eu vou viver nessa peleja. É pedir orar a Deus para entender o que é esse sofrimento. Se é uma causa dos seus próprios erros, se é uma causa das suas escolhas, ou se realmente é algo que você precisa vencer, romper. Muitas vezes a gente esquece, né? A gente foca muito no Deus vai abençoar, uma vida feliz, e às vezes entende que a vida às vezes ela tem um sofrimento, né? E viver no deserto, igual eu disse, às vezes uma perspectiva de sofrimento, mas ele teve uma vida separada, ele teve uma vida de santidade. E olha que humildade que João Batista tem no 7 a 8. Ele, mesmo sendo um centro da atenção, batizando pessoas pro arrependimento, ele aponta para Jesus. Ele não traz o protagonismo para ele. Ele fala, cara, vai vir uma pessoa que eu não sou digno de desatar seus sandálias. E por que isso? O menor escravo ali, naquela época, ele que desatava as sandálias. E ele não se considera nem o menor escravo digno para desatar as sandálias de Jesus. Tão santo, tão forte a visão que ele tem sobre Jesus, de tudo aquilo que ele viveu dentro do Evangelho.
Então, a gente possa ter essa mentalidade, que nunca será sobre nós, mas sempre será sobre Jesus, e sempre será apontando para Ele. O batismo que João Batista fazia era para arrependimento. Hoje a gente leva as pessoas para a igreja pensando nessa perspectiva, se arrependerem dos seus pecados, terem uma vida, mas a transformação, igual ele menciona, o batismo do Espírito Santo, é só o poder de Deus. Só Jesus pode fazer na nossa vida. Então que a gente possa entender esse processo. Então vou dar seguimento aqui para o próximo bloco. O nosso próximo bloco é do 9 ao 13. Naquela ocasião, Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Jordão. Assim que já saiu da água, Jesus viu o céu se abrindo e o Espírito Santo descendo como uma pomba sobre ele. Então veio Jesus uma voz: Tu és meu filho amado, que ti me agrado. Logo após o Espírito o impeliu para o deserto. Ali estava 40 dias sendo tentado por Satanás. Estava com os animais selvagens e os anjos o serviam. Nesse bloco aqui eu queria ressaltar dois pedaços, do 9 ao 11, que traz a visão de Jesus sendo batizado como exemplo, mas eu queria focar hoje na Trindade. Por quê? Quando a gente fala que nós somos cristãos, a gente tem que acreditar na Trindade. E aqui está nítido a Trindade aparecendo, né? Ali fala: naquela ocasião Jesus veio de Nazaré e foi batizado. Dos céus desceu uma pomba, um espírito como uma pomba sobre ele. A gente tem a figura do Espírito Santo. A gente tem Jesus sendo batizado e a gente tem uma voz falando: Tu és filho amado. Deus como Pai reconhecendo ali perante a todos o seu filho amado. E através disso a gente tem uma outra mensagem, que quando batizamos, quando somos remidos pelos nossos pecados pelo batismo nas águas, Deus olha para nós, olhando para Jesus, e através dele falando: cara, eu me agrado do meu filho. Então que a gente possa sentir isso, essa Trindade aparecendo ali, que é uma coisa que é um mistério, né? Muitas pessoas ainda tentam desvendar e não conseguem, mas ele trazendo essa mensagem: olha, meu filho amado. Então a gente reconhece a Cristo quando a gente reconhece ao Pai, e isso é algo interessante. Muitas vezes a gente não tem a visão do Pai, e aí quando a gente vê o Filho, a gente reconhece o Pai, e é legal, né? Isso, Deus ali abrindo, trazendo ali a sua revelação, e acho algo muito interessante, né, nisso. E seguindo aqui, é uma pergunta, né? Quem leva Jesus para o deserto? Satanás? Não, o próprio Espírito Santo leva ele para o deserto. Por quê? Tem uma mensagem também ali. Ali a gente tem um novo êxodo. Para quem não está muito familiarizado com o Antigo Testamento, o que acontece? Moisés abriu o mar, levou o povo cativo do Egito para a Terra Prometida. Mesmo não conseguindo entrar, ele conseguiu chegar até a Terra da Promessa. E aí teve um processo. As pessoas saíram da escravidão, que representa o pecado, passou pelas águas e chegou na Terra da Promessa. E aqui, o que Marcos quer ressaltar? O novo êxodo está acontecendo. Jesus aparece e ele pega esse povo, mergulha nas águas e vai levar esse povo para a Terra da Promessa, que é o novo céu e as novas terras. Então aqui Marcos também está trazendo essa visão de novo êxodo, está trazendo essa missão de esperança. Lembra que eu disse, Marcos quer trazer Jesus como servo, porque vê que, tipo assim, Jesus, ele já está fazendo uma ação, já vai para outra ação, mas também quer trazer uma visão de esperança, Filho de Deus, né? Jesus é o nosso servo, ele quer trazer toda essa visão. Então, aqui já temos um fechamento, né? João Batista passando o bastão ali para Jesus nessa parte de Marcos. Então vamos para o nosso terceiro bloquinho ali, que é do Marcos 14 ao 19. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia. O reino do céu está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão, o seu irmão André, lançando redes, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu farei pescadores de homens. No mesmo instante deixaram suas redes e seguiram. Indo um pouco mais adiante, viu um barco Tiago, filho de Zebedeu, João, seu irmão, preparando as suas redes. Logo o chamou e eles o seguiam, deixando o pai de Zebedeu com os empregados no barco.
pedaço aqui, eu queria trazer mais 2 bloquinhos aqui. Aqui está a mensagem da boa notícia. No 15, o tempo é chegado, diz, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. No 14 ao 15 a gente tem a mensagem do Evangelho sendo pregada por Jesus. E Jesus, ele ressalta isso. Preguem a palavra, preguem essa mensagem do Evangelho, passem para frente isso. Jesus, ele sempre vai mostrar que devemos ser precursores, devemos ser exemplo. E aqui eu acho interessante, depois do 16 a 19, que aqui a gente tem a visão do discipulado. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas discipulado é trazer para perto, trazer e mostrar. Jesus, ele tinha isso, né? Ele criou discípulos trazendo, mostrando para eles, ensinando para eles, mas também vivendo com eles. E quando ele fala, vinde a mim e segue, você vê que Jesus, ele não muda a habilidade deles, mas ele muda o propósito. Eles eram pescadores, mas agora eles vão ser pescadores de homens. Então, quando Jesus te chama, ele também vai te fazer isso. Ele não vai precisar destruir, ele vai quebrar algumas coisas dentro de você, mas às vezes ele não vai precisar destruir as suas habilidades. Às vezes ele vai mudar o propósito dela. Às vezes você é uma pessoa comunicativa, seja comunicativa para Jesus. Às vezes você é uma pessoa engraçada, seja engraçada para Jesus. E sempre vai mudar esse propósito, sempre vai ter uma intenção. E ele sempre vai mudar o seu porquê. E não vai te dar habilidades novas se o seu propósito não estiver alinhado naquilo que ele quer. E aqui um ponto interessante você vê que os discípulos na hora eles param o que eles estão fazendo e seguem Jesus. E eu pergunto para vocês, por quê? Por que isso, né? E realmente ali, através do Douglas, ele falou uma coisa muito interessante. Os discípulos tinham dentro deles todo o Antigo Testamento e a esperança do Messias. Então, quando eles veem Jesus, eles veem essa esperança. Eles veem sentido naquilo que é real ali dentro. Eles entendem que Jesus é o Messias e logo abandonam. Muitas vezes a gente está preso a muitas coisas que eu vou falar, entre aspas, mais mundanas, um termo muito genérico, mas muito preso nos nossos prazeres. E às vezes, quando o Messias vem para nós, o Evangelho é anunciado, às vezes a gente não vai, porque a gente não tem isso no nosso coração, essa esperança, essa vontade, né, de ter Jesus ali conosco. Muitas vezes estamos presos às nossas dores, à nossa visão, e não estamos abertos a essa ótica. Então, quando Jesus já chama esses discípulos, eles já seguem, e ele já vai pregando o Evangelho, ele já vai para Cafarnaum. E a gente vai para o próximo bloco, que é do 21 ao 28. E eles foram para Cafarnaum. E logo que chegou o sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficaram maravilhados com o ensino, porque lhes ensinava como alguém que tem autoridade, não como os mestres da lei. Justo naquele momento, na sinagoga, um homem possesso de um espírito imundo gritou: "O que queres conosco? Jesus de Nazaré, vieste para nos destruir? Sei que tu és o santo de Deus. Cala-se e saia dele." Repreendeu Jesus o espírito imundo, sacudiu o homem violentamente e saiu dele gritando. Todos ficaram tão admirados que perguntaram uns aos outros: "O que é isto? Um novo ensino com autoridade. Até os espíritos imundos ele dá ordem, e eles obedecem às notícias a seu respeito." E se espalharam rapidamente por toda a região da Galileia. Aqui, esse bloquinho aqui do 21 ao 27, ao 28, desculpa, eu separei em 3 pontos. Do 21 ao 22, a gente vê o ponto que eu quis ressaltar: Jesus como mestre. E é interessante que ele pregava com autoridade. O que é isso? Na sinagoga, os mestres da lei, eles pregavam, mas eles não tinham autoridade no que eles estavam falando. Eles não viviam aquilo. É meio que você pregar algo, mas você mostrar suas ações de outra maneira. E quando Jesus pregava, o coração deles saltava. Por quê? Eles viam a autoridade de Jesus naquilo, a vivência de Jesus. Ali a gente vê Jesus ministrando e trazendo essa visão do discipulado. Jesus, ele ministrava o coração das pessoas,
mas ao mesmo tempo ele vivia aquilo que ele ministrava. Ele ministrava sobre o reino, mas ele trazia a visão do reino para as pessoas. Ele tinha autoridade. E aqui é tão legal que Marcos ele tem esse segredo que nos outros evangelhos não tem. Quando aparece a pessoa endemoniada e os demônios conhecem Jesus e revelam que Jesus é o Cristo, mas Jesus não quer que eles falem. E aqui a gente é considerado como um segredo messiânico. Jesus não queria que as pessoas tivessem a visão através dos demônios. Ele queria que as pessoas sentissem a revelação através das pessoas mesmo, de sentirem no coração esse propósito saltar. Então você vai ver momentos aqui Jesus não queria contar. Às vezes os próprios demônios vão revelarem, ele não pedindo, ordenando, na verdade, desculpa. Ele ordenando que eles se falem. E quando, ali mais pra frente, Marcos mesmo, quando tem a cura do leproso, e ele pede para não contar, porque Jesus queria que as pessoas não viessem por o que ele é, mas o que ele pode oferecer, mas pela essência que ele é. Jesus, as pessoas tinham que ir pelo propósito, e não porque, desculpa falar desse jeito, um curandeiro. E isso traz um start muito bom para a nossa vida de igreja. Jesus, ele vai realizar bênçãos na nossa vida, mas a gente não pode se amarrar a ele, a nossa vida, aos benefícios que ele pode trazer. Porque, eu vou te exemplificar, a partir do momento que aquele benefício você alcança, ou você entende que outro lugar pode oferecer um benefício mais rápido, você abandona Jesus. Mas agora quando você entende o porquê, você entende que você tem que se fixar nele. Quando você entende e fala, poxa, através do Evangelho, através dessa palavra, ele me salvou, ele curou, ele me transformou, ele vai renovar, ele sarou, ele perdoou as minhas dívidas. E eu tenho uma gratidão imensa. Você vive o propósito de gratidão e não por bênção. Você vai entender o sofrimento do mundo. Cara, eu tô sofrendo, mas Jesus sofreu também. E esse eu também é o mais terapêutico de todos os processos, né? Jesus traz essa mensagem. Cara, eu sofri e eu sou sua esperança. Então se apoia em mim, deixa a palavra de Deus falar de transformar, deixa o propósito transformar. E aqui um ponto que eu queria ressaltar é isso. Quando Jesus ele revela, quando Jesus ele mostra, aqui ele fala, as pessoas falam, o que é isso? Como ficam surpresas. E Jesus faz isso em nós. Quando a palavra dele é revelada, quando o processo dele é mostrado, ele revela algo em nós. E a gente vai ficar surpreso. Muitas vezes vai pegar nós a falar assim, na culatra ali, né? É muito, como posso dizer? Muitas vezes, até muitas coisas dentro de mim, exemplificando eu pensava algo e o evangelho quebrava minha visão. Muitas vezes eu tinha pensamentos de pessoas, julgamentos, prepotência da minha parte, e quando Jesus transformou e trouxe essa pessoa para perto, cara, é uma pessoa que me edifica, uma pessoa que me transforma. Então, isso traz uma visão do evangelho de transformação, de conversão, de glórias em glórias da gente ser transformado. Então, todo esse processo que Jesus faz ali, né, o batismo, tudo ele está apontando para o processo que a gente vai passar. A gente precisa ser batizado, a gente precisa ser transformado, a gente precisa ter discipulado, ter pessoas do lado, evoluir, ouvir a palavra de Deus, ser transformado e se entregar cada vez mais para o Evangelho, né, para todo esse processo. E a gente vai andar mais um pouquinho para o próximo bloquinho ali, que é do 29 ao 34. Logo que saíram da sinagoga, foram com Tiago e João à casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e falaram a respeito dela, Jesus. Então ele se aproximou dela, tomou pela mão e ajudou a levantar-se. A febre a deixou e ela começou a servi-los. Ao anoitecer, depois do pôr do sol, o povo levou Jesus, todos os doentes e os endemoniados. Toda a cidade se reuniu na porta da casa e Jesus curou muitos que sofriam de várias doenças e também expulsou muitos demônios. Não permitia, porém, que estes falassem, porque sabiam quem ele era. Aqui a gente tem nesse bloco duas coisas interessantes. Do 29 ao 31, a cura da sogra, e imediatamente ela serve. Então, lembra, Marcos sempre
focado na ação, sempre focado em servir. E Jesus levando os seus discípulos, cara, Jesus mostrou para os mestres ali nas sinagogas, deu a aula e mostrando para os discípulos dele a realidade, trazendo a cura, mostrando o evangelho de fato, mostrando essa evolução ali nesse processo. Então Jesus já fazendo isso que é discipulado. Então, sempre vai ser isso. Não é sobre você entender só intelectualmente o evangelho, mas sim é sobre você viver aquilo transformado no seu coração. Você entender esse processo. Tanto que você vai reparar que Jesus faz o que chamamos de avivamento. As pessoas começam a levar pessoas doentes e enfermas, endemoniadas, Jesus expulsando, curando e fazendo ali muitas coisas num ponto focal. Várias pessoas ali trazendo, várias pessoas sendo curadas, e Jesus fazendo o processo, mostrando essa autoridade que ele tem em cima de doenças, em cima de demônios. Ele tem autoridade sobre tudo, ele mostrando que ele realmente é o rei, o Messias que está ali, o reino para acontecer de fato. E ali a gente tem um avivamento, as pessoas vindo, sendo curadas, e a gente vai ter uma demonstração, um ensinamento de Jesus muito forte ali no próximo bloco, que é o 35 ou 39. Falta só esses 2 blocos, a gente já está acabando. Esse episódio vai dar uma estendinha por conta disso, mas vamos lá. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu e foi para um lugar deserto onde ficou orando. Simão, seus companheiros, foram procurá-lo, encontraram e disseram: todos estão te procurando. Jesus respondeu: vamos para o outro lugar, para povoados vizinhos, para que também lá eu pregue. Foi para isso que eu vim. Então ele percorreu toda a Galileia, pregando nas sinagogas e expulsando os demônios. Então a gente já tem ali uma ação de Jesus. Cara, Jesus faz um avivamento e ali, logo em seguida ele se retira para um lugar secreto para fazer oração. A pergunta é: imagina você cara, viveu algo extraordinário e você pega e deixa esse extraordinário para ter um tempo com Deus, com o Pai. Jesus está mostrando a importância da oração. Jesus está mostrando a importância de você ter um tempo com Deus. E a pergunta é: às vezes a gente não tem algo tão extraordinário assim. E o que a gente faz? A gente ora para Deus. A gente entrega o nosso dia, a nossa manhã ali para Deus. A gente traz essa mensagem para Jesus, para as pessoas, que a oração também ela é importante. Porque olha ali os discípulos, todo mundo te procurando. E essa pergunta é muito forte. Porque Jesus fala assim, Jesus está dizendo para os discípulos: tudo bem, as pessoas estão procurando porque o que posso fazer, mas eu preciso procurar o céu, porque isso é a essência do que eu sou. E ali a gente entende que Jesus ressalta de novo: eu preciso pregar o evangelho. Então, Marcos trazendo essa visão de ele sempre vai usar um advérbio que é logo, imediatamente, Então sempre essa ação, sempre esse processo. Parece que Jesus não tem descanso, parece que Jesus está sempre trabalhando, E Marcos quer trazer isso, essa mensagem. Pregue o evangelho. Não, cara, viva o avivamento na sua vida, viva o extraordinário, mas lembre do ordinário, lembre de viver a oração, lembre de você tem que seguir, não fique preso a questões de ego, não fique preso a questões de crescimento. Lembre de João Batista, lembra? Somos percussores, temos que apontar Jesus, mesmo que o extraordinário está acontecendo na nossa mão. Celebre, mas lembre-se que essa cadeira não é sua, é de Jesus. Então sempre viver isso, Jesus sempre trazendo essa mensagem de viver a oração, de viver esse processo. E aqui a gente tem um fato que Jesus, por isso que ele sempre defendeu essa mensagem do segredo messiânico, e Marcos traz isso e os outros evangelhos não trazem. O último bloco. Um leproso aproximou-se dele e suplicou-lhe de joelhos: se quiseres, podes me purificar? Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero que seja purificado. Imediatamente a lepra deixou e ele foi purificado. Em seguida, Jesus o despediu com a severa advertência: olhe, não conte isso a ninguém, mas vá e mostre o sacerdote, e ofereça pela purificação o sacrifício de Moisés, e ordenou para que sirva de testemunho. Ele, porém, saiu e começou a tornar público o fato, espalhando notícia. Por isso, Jesus não podia mais entrar publicamente em nenhuma cidade, mas ficava fora em lugares solitários. Todavia, assim mesmo, vinha ele gente de todas as partes. Essa parte aqui está com subtítulo para mim, e lembrando, só ressaltando aqui, eu esqueci de ressaltar no começo, a Bíblia
ela, naquela época, era um papiro gigante, então não tinha capítulos, versículos, subtítulos. Essa divisão vem depois, de uma maneira de ensino mesmo. E aqui, o meu subtítulo é A Cura do Leproso. Mas alguns manuscritos podia trazer como hanseníase, ou até a própria lepra, né? Tem uma visão grega. Mas qual a mensagem de Marcos aqui, cara? A mensagem de Marcos aqui também é muito profunda. Os leprosos naquela época, para vocês terem uma visão, eles eram marginalizados, eles eram deixados de lado, eles eram conhecidos como amaldiçoados. E ali, quando um leproso chega e fala que você quer ser limpo, é como quando a gente chega para Jesus. Jesus, eu quero que você possa perdoar os nossos pecados. Essa lepra, na nossa visão, é o nosso pecado. E aí Jesus vem com essa mensagem, né? Eu quero limpar vocês. Então, você tem um Deus ali que, na época deles, em Roma, né, tinha toda essa mitologia romana, os deuses eram distantes. E ali você tem um Deus presente, um Deus que quer se relacionar. E isso é fantástico. É um Deus que quer cuidar da gente, é um Deus que quer curar nós, é um Deus que quer trabalhar no nosso coração. Então, a gente tem que ter esse pensamento, né? E é tão maravilhoso e agradecer, porque, cara, Cristo, ele é algo fantástico na nossa vida. E aí ele quer guardar esse segredo,